16. Vou esperar os irmãos voltarem aos nossos lugares. E assim também está se apossando da sua Bíblia. Quem encontrou, por favor, já diz amém. Amém. Quem não encontrou ainda, pega aí bem rapidamente, Mateus 16, versículo 13 a seguir. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que vai abençoar as nossas vidas essa noite. Quantos crentes já estão sendo abençoados? Diga glórias ao Senhor. Ninguém, aleluia, que entra na presença de Deus e vem ao Senhor, louvado seja Deus, volta vazio, amém? Glória a Deus. O Senhor já está te abençoando ricamente essa noite. Obrigado, Jesus. Mateus 16, versículo 13 diz assim: a confissão de Pedro. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga assim comigo: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz a você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Diga assim comigo: e as portas do inferno não poderão vencê-la. E eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Amado, tome o seu assento, glorifique o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais uma vez, Pai amado, ser participante da tua mesa, da tua palavra. Senhor Deus querido, ó Pai amado, somente o Senhor é aquele que pode convencer o homem, somente o Senhor é aquele que pode abrir o coração do homem, o ouvido do homem, Pai amado, para que possa te conhecer. E mais uma vez assim, ó Pai amado, que assim não seja em nosso meio, para a glória do teu santo nome. Amém? Queridos, o Senhor Jesus, Ele revelou essa palavra nessa tarde no meu coração, uma palavra de suma importância, aleluia, para nossas vidas. Antes de eu entrar aqui na revelação a qual o Senhor veio me dando através dessa palavra, vamos começar aqui do princípio. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, em uma ocasião, Ele chamou os seus discípulos para junto dele. Diga assim comigo: chamou os seus discípulos para junto dele. Era uma reunião particular entre Jesus e os discípulos. E o Senhor Jesus ali fez uma pergunta para os discípulos. Jesus queria que os discípulos respondessem o que as pessoas do lado de fora pensavam de Jesus, o que elas acreditavam ser o Senhor Jesus. Porque os discípulos tinham também um contato com o povo. Então os discípulos começam a responder a Jesus, e eles começam a dizer: olha, Senhor, as pessoas aí fora, no que nós temos percebido é que uns veem o Senhor como um profeta, alguns veem o Senhor como João Batista, outros enxergam o Senhor como Elias, outros veem o Senhor como Jeremias. Então os discípulos começaram a detalhar para o Senhor como as pessoas o enxergavam. João Batista foi o homem que antecedeu a Cristo, aquele que veio para preparar o coração das pessoas para receber o Cristo. Um homem muito importante, um homem louvado seja Deus, que era temido porque era um grande profeta. Jeremias também foi um profeta que pregou arrependimento, um profeta conhecido como profeta chorão, porque chorava pelo povo, chorava de ver o povo pecando e sabendo, louvado seja Deus, que o pecado traria para o povo um grande castigo. Então por isso que Jeremias chorava, por isso que Jeremias lamentava, e foi um grande profeta do Senhor no Antigo Testamento, que pregou o arrependimento, que viu, louvado seja Deus, Nabucodonosor entrando em Jerusalém, trazendo destruição, matança, e levando cativo, louvado seja Deus, alguns. Jeremias era conhecido como um grande homem, mas um homem.
profeta. Elias também representa os profetas do Antigo Testamento, alguém que foi levantado por Deus para confrontar o pecado de Acabe juntamente com a sua esposa Jezabel. Um pregador, um homem, um profeta, louvado seja Deus, de autoridade, mas mais um homem também, alguém que recebeu de Deus a autoridade, alguém que foi levantado por Deus para ser um mensageiro de Deus, mas não passava de um homem. Então louvado seja Deus, na visão das pessoas, aleluia, Jesus era um grande homem, um grande líder, alguém que estava operando sinais, maravilhas, mas alguém que era como também um dos profetas, alguém, louvado seja Deus, aleluia, que era mais um homem importante, mais alguém que se levantou, aleluia, e que chamou a atenção. Então na visão do povo era essa, louvado seja Deus, em relação a Jesus. E os discípulos começaram a expor e a explicar para Jesus. É assim que as pessoas te veem aí fora. Então Jesus, naquela reunião particular com seus discípulos, ele pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E para você, irmão, que entrou aqui nessa noite, quem Jesus é para você? Essa pergunta, meu irmão, é uma pergunta de suma importância, porque a resposta dessa pergunta depende da salvação do homem. Quem Jesus é para você? Eu poderia falar para você, louvado seja Deus, Jesus na visão do católico, Jesus na visão do espírita, aqueles que veem Jesus apenas como um espírito evoluído, a exemplo que foi Allan Kardec, a exemplo que foi Chico Xavier, e outras, louvado seja Deus, outras religiões aí fora, aquilo que eles pensam, aqueles que eles vê, aqueles que eles acreditam ser Jesus. Mas eu pergunto nessa noite para vocês, estamos aqui em uma reunião de servos, em uma reunião de discípulos, quem Jesus é para você? Porque louvado seja Deus, essa resposta depende da salvação do homem. O que você vier estar respondendo depende da sua salvação. Para muitos Jesus só é, louvado seja Deus, uma pessoa boazinha, que atende, aleluia, aos seus pedidos, que atende ao seu clamor, que atende ao seu chamado. Para outros, eu digo isso dentro da igreja, Jesus é aquele, louvado seja Deus, que é lembrado na hora da dificuldade, apenas na hora da dificuldade. Para outro, aleluia, Jesus, ele é aquele serviçal, ele só serve quando ele está atendendo, ele só serve, aleluia, quando está respondendo a oração, porque quando ele não atende, quando ele não responde no momento que a pessoa quer, louvado seja Deus, Jesus não serve para ele. Jesus, aleluia, não serve. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Jesus, meu irmão, quem é para você? Meu Deus. Muitos aqui, louvado seja Deus, não vão conseguir me dar essa resposta. O que Jesus representa para você? Muitos aqui acreditam e têm essa convicção que Jesus é o Salvador da sua alma, mas muitos não saberão dar essa resposta. O que Jesus representa para mim? Quem é Jesus para mim? Louvado seja Deus. E Jesus fez essa pergunta para os discípulos: quem sou eu para vocês? Alguns não ousaram responder, alguns não sabiam o que responder, embora eu acredito que eles tinham a certeza, aleluia, que Jesus era o Salvador das vossas almas. Mas querido, Pedro, louvado seja Deus, foi ousado, Pedro foi determinado, Pedro foi convicto, porque quando o Senhor perguntou, quando ele viu que os demais se calaram, Pedro lançou a resposta que Jesus esperava de seus discípulos. Pedro disse: olha, o Senhor para mim é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo representa o ungido, aquele que viria como Salvador. Louvado seja Deus. Jesus, o seu nome significa Javé, é Salvador. Louvado seja Deus. Então Pedro ali estava convicto que Jesus era aquele predito pelos profetas, aquele que viria com o propósito, aleluia, de morte de cruz, para trazer a redenção para a humanidade. E quantos são aqueles que acreditam nessa noite que Cristo também é o Salvador da sua alma? Levanta a sua mão. Aleluia, de glória a Ele. Glória a Deus. Você que tem essa convicção, aleluia, que Jesus também representa isso para você. Aleluia, o Salvador da sua alma. Aleluia, hoje você consegue enxergar, aleluia, que não existe um outro Salvador, apenas Cristo Jesus. E você precisa dele, depende dele para a sua salvação. Eu vou falar algo para você, meu irmão, que vai fazer você ainda glorificar mais ainda o nome santo do Senhor. Não é tão fácil, louvado seja Deus, ter essa convicção no coração. Não é todos
que tem essa certeza no coração. Quando Jesus perguntou acerca do que os homens pensavam lá fora, a resposta dos discípulos foi: um profeta, um homem importante, mas um homem comum, um homem normal. Então não é fácil ter essa certeza, meu irmão, no coração. Não é fácil, meu irmão, louvado seja Deus, poder declarar isso. Louvado seja Deus. Quantos de nós gostaríamos que as pessoas aí fora enxergassem Jesus como nós enxergamos? Quantos de vocês oram para que o papai, para que a mamãe, para que o filho, para que a filha venha enxergar Jesus como você enxerga? Mas a coisa não é tão simples assim. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque não é por esforço humano. Quando Pedro deu essa declaração para Jesus, falando aquilo que Jesus queria ouvir, dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ou seja, o Senhor é ungido, é o Salvador predido, é nisso que eu acredito. Jesus disse: bem-aventurado tu és, Pedro. Bem-aventurado tu és, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas sim o meu Pai que estás nos céus. Meu irmão, se você nessa noite pode declarar: aleluia, louvado seja Deus, que o Senhor é o teu Salvador, você tem essa convicção no seu coração, que Ele é o Filho do Deus vivo, que Ele veio com um propósito, e essa certeza, meu irmão, ela fala forte ao seu coração. Levanta a sua mão e glorifica o nome santo do Senhor. Não foi mulher que te convenceu, mas foi o Senhor que abriu o teu coração para que você pudesse ter essa certeza. Foi o Senhor que te escolheu, foi o Senhor que te chamou. É a resposta que o Senhor Jesus deu para Pedro. Glória a Deus! Por isso, Pedro. Aleluia! Você é feliz por isso, Simão, filho de Jonas. Eu quero dizer para você nessa noite, você, meu irmão, aleluia, que tem essa certeza no seu coração, que Cristo é Salvador. Essa palavra também está falando com você. Jesus está te falando: você é um bem-aventurado, aleluia, porque você recebeu a revelação, porque você recebeu a revelação do meu Pai. Não foi o homem, não foi a mulher, aleluia, não foi carne, não foi sangue, não foi homem, não foi mulher, mas foi meu Pai que te revelou, que te deu essa certeza no seu coração. Meu irmão, se você ainda não consegue enxergar Jesus com esses olhos, mas você está aqui nessa noite, eu quero dizer para você que Jesus também te chamou, e Ele vai abrir o seu coração para que você possa enxergar, para que você possa ter essa certeza, para que você também possa confessar, aleluia, no nome do Senhor Jesus, Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje eu enxergo Jesus de uma maneira que eu não enxergava antes. Você enxerga Jesus de uma maneira que você não enxergava até ele ter te atraído. É verdade. Oh, aleluia. E não é tão fácil, não é tão simples. Oramos pelas pessoas e falamos: Senhor, por que essa pessoa não está ainda em ti? Essa pessoa só pode se achegar se o Senhor abrir o coração e revelar no coração dela que o Cristo, aleluia, é o Messias, é o ungido, é o Salvador. Por isso que os discípulos disseram para Jesus, e disseram para Jesus: olha, eles te veem como um profeta, mas não é porque eles queriam. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. É porque eles estavam impedidos de enxergar Cristo como o Filho de Deus. Meu irmão, se você ainda não consegue enxergar Jesus dessa maneira, se você ainda não consegue ser 100% dependente de Cristo, meu irmão, ore ao Senhor. Ele já está atraindo a presença dele. Fala para o Senhor: Senhor, revela no meu coração, meu Deus, o que o Senhor é para mim. Aleluia. O que o Senhor representa para mim. Meu querido, quando Pedro declara que o Senhor Jesus nos chama de feliz, e diz que louvado seja Deus, não foi o sangue e a carne que o revelou, mas o Pai que está no céu, Jesus também, louvado seja Deus, lhe diz dessa maneira: e eu lhe digo que você é Pedro. Se você crê, meu irmão, Jesus te conhece, e Ele te diz: você é Rafael, aleluia, você é Vitor, glória a Deus, você é Luiz, você é Paulo. Louvado seja Deus, porque Ele te escolheu para isso, para ser. E Ele diz de Pedro, como Ele diz para você, como Ele diz para mim, Ele diz aqui: louvado seja Deus, vírgula, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual pedra?
Pedro não significa pedra, significa partícula de pedra. Quando Jesus fala sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, pedra irremovível, Jesus estava falando de si próprio. Pedro, por você ter feito essa declaração, por meu Pai ter te revelado no coração que eu sou ungido, que eu sou o Salvador, eu sobre esta pedra edificarei a você, edificarei a minha igreja. Em nome do Senhor Jesus, levanta a tua mão para receber. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos sendo edificados, aleluia, em Jesus Cristo de Nazaré, a pedra verdadeira, a rocha fiel, a rocha poderosa. Louvado seja Deus. E se você está sendo edificado em Cristo, meu irmão, eu quero dizer para você, não existe nada, não existe ninguém, aleluia, que possa te derrotar, que possa te destruir. Sabe por quê? Porque você está entrelaçado a Jesus Cristo de Nazaré. Você está entrelaçado a Bíblia diz: todos os membros de Cristo foram batizados, Cristo se revestiu, meu irmão. Você está cheio de Cristo, Jesus está na sua vida, você está em Jesus, e se você está em Jesus, e Jesus está em você, meu irmão, nada pode te abalar, nada pode te destruir, nada pode, em nome do Senhor Jesus, aleluia, fazer com que você venha a ser um derrotado. Entrelaçados a Cristo Jesus, aqueles a qual receberam a revelação e entendem que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e você entende que você depende, você está entrelaçado a Ele. Ele já viu uma construção sendo feita, já viu o fundamento? Cristo é o fundamento, aleluia, o alicerce, a qual não pode haver outro fundamento. Cristo é o único fundamento, é o único alicerce, aleluia. E uma construção começa lá de baixo, aí começa a colocar aquelas sapatas, aqueles ferrolhos, né? E depois vem aquela ferragem, e aquela ferragem é uma entrelaçada a outra. Vem, começa a criar as colunas, os cantos de coluna, e começa então a ser entrelaçada aquelas colunas, as sapatas, e depois vem e se enche de concreto. Meu irmão, aquilo ali fica firme para todo sempre. Aleluia. Meu irmão, não é qualquer coisa que abala. Isso significa, meu irmão, que você está entrelaçado a Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero ler uma passagem com você, você não precisa ter sua Bíblia, eu só quero que você empreste os teus ouvidos e preste atenção. O que Jesus também disse, louvado seja Deus, em Mateus capítulo 7, versículo 24. Ele diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. É a pedra, é a rocha, é Jesus. E ele diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha alicerces na rocha. Meu irmão, você está sendo edificado em Cristo Jesus. Glória a Deus. E eu te pergunto nessa noite: está soprando os ventos aí? A tempestade está caindo sobre a sua vida? Os rios estão batendo contra você? A tempestade, os rios, ventos, significa as dificuldades, os problemas, as humilhações, as perseguições. Quem sabe, louvado seja Deus, você entrou aqui, você está sentindo um vento na sua perna, dificuldade. Mas essa palavra está dizendo, louvado seja Deus, que deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Quero dizer para você, meu irmão, em nome do Senhor, que essa dificuldade não vai te vencer. Quero dizer para você, meu irmão, que essa tempestade, louvado seja Deus, não vai te derrubar. Eu quero dizer para você, louvado seja Deus, que essa humilhação não vai te derrubar. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Jesus é aquele que vai acalmar essa tempestade. Eu creio. Em nome do Senhor, recebe essa palavra, levanta a tua mão. Aleluia! Esse é Ele. Ele vai aplacar essa tempestade. Ele vai acalmar esse vento. Ele vai acalmar essa dificuldade. Ele vai acabar com essa pobreza. Não, meu irmão. Você não está sendo edificado em qualquer lugar, não, meu irmão.
aqueles que estão edificados em outros lugares, que não seja Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que virão os ventos, a tempestade, grande será a sua ruína e a sua queda. Mas você, meu irmão, que quer em Cristo Jesus, que a tua vida está em Cristo Jesus, meu irmão, essa dificuldade, ela não pode te vencer. Aleluia! Esse esfriamento não vai te consumir. Nome de Deus. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, essa prova não vai te vencer, porque Jesus é aquele que é na sua vida. Você está em Cristo e Cristo está em você. A sabedoria do Senhor está em você. O entendimento do Senhor está em você. A força do Senhor está em você. Em nome do Senhor, a direção do Senhor virá sobre a sua vida. Não vai te destruir. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E o Senhor estava dizendo isso para Pedro. E Pedro foi se apossando daquela palavra. Será que você se aposta na palavra de Deus nessa noite? Aleluia. Você sabe por que tem muitas pessoas, meu irmão, em nome do Senhor, que estão sendo vencidas? Você sabe por que tem muitas pessoas que estão sendo derrotadas? Porque não se apossam da palavra profética de Deus na sua vida. É verdade. Do poder da palavra do Senhor na sua vida. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, o Senhor disse aqui, ainda para Pedro, Ele diz aqui: e eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre si próprio. Quem está falando de si? A igreja seria edificada em Cristo, construída em Cristo. E as portas do inferno não poderão vencê-la. As portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Aleluia. Eu te faço uma pergunta: por que é que você tem? Meu Deus. Por que você está tão preocupado? Por que você está tão preocupado? Porque tem situações que te deixam desesperado. Se a palavra do Senhor diz, louvado seja Deus, que você está bem, está sendo edificado nele. Se a palavra do Senhor está te dizendo que aleluia, as portas do inferno, louvado seja o nome santo do Senhor, o poder da morte causada pelo pecado, aleluia, os demônios não vão prevalecer contra a tua vida. O porquê temer? Confia na palavra. Meu Deus. Confia no Senhor. Confia que você está em Cristo. Confia que nada vai te abalar. Confia que você vai permanecer firme. Confia que você vai ficar de pé. Confia que você não vai cair. Confia que você não vai ser destruído. Vença o mal com o poder da palavra do Senhor. Se aposta na palavra do Senhor. Quando Jesus foi tentado naquele deserto, 40 dias sem se alimentar, aleluia, tentado pelo diabo. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que Jesus venceu o diabo e foi pela palavra, e não foi nenhuma palavra nova. Jesus venceu por aquilo que estava escrito. Se aposta na palavra de Deus e vença as suas dificuldades pela palavra. Declare a palavra do Senhor. A Bíblia diz que certa vez o Senhor chamou o profeta, louvado seja Deus, Ezequiel, e disse para Ezequiel: mostra para ele um vale cheio de ossos secos, mais secos do que tudo. E era um exército de ossos secos. E ele pergunta a Ezequiel: poderão viver esse osso? Ezequiel, não sabendo o que respondeu, disse: Senhor, tu sabes. E o Senhor disse: profetiza sobre esses ossos, porque eles viverão. A palavra do Senhor tem poder. Libera a palavra do Senhor naquilo que está seco na tua vida, meu irmão. Libera a palavra do Senhor em cima da dificuldade. Libera a palavra do Senhor em cima do problema. Libera a palavra do Senhor em cima da pobreza. Libera a palavra do Senhor em cima das portas fechadas. Libera a palavra do Senhor na sua família. Libera a palavra do Senhor em teus filhos, porque o Senhor já te deu a vitória. Você possa na palavra. Viva a palavra. Declare a palavra. A Bíblia diz que o justo do Senhor viverá pela fé. O justo do Senhor viverá pela fé, e não por aquilo que ele vê, não pela situação a qual está diante dos seus olhos, mas sim por aquilo que ele vê. Certa feita a Bíblia fala aqui que os discípulos, por nome de Tomé, falou: eu só vejo se eu só vou crer se eu ver. Jesus disse: pois bem, eu vou me manifestar, ele vai ver. E quando Tomé viu, ele falou: Senhor, agora eu creio. Mas Jesus disse: agora você crê porque você vê, mas bem-aventurado aquele que crê sem ver. Meu irmão, em cima da tua dificuldade, não espera ver para poder crer, não. Em cima da tua dificuldade, declara o teu milagre. Em cima da tua dificuldade, declare a palavra do Senhor. Olha, a situação é essa, mas está escrito: eu sou mais do que vencedor, e me aposto na vitória do Senhor sobre a minha vida. Declare a palavra do Senhor, meu irmão. Declare a palavra do Senhor. Sabe por que eu estou te dizendo isso?
Porque Jesus disse para Pedro: Pedro, é você nessa noite. É você que crê no seu coração que Ele é o Cristo. É você que crê no seu coração que Ele é o teu Salvador. É você, louvado seja Deus, que recebeu a revelação, não do homem, mas de Deus. Ele disse para Pedro: Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Isso significa que não vai se levantar. Isso significa que, louvado seja Deus, Satanás não virá, os demônios não virá. Não significa isso. Significa que eles não vão te vencer, meu irmão, não vão prevalecer, independente da situação na qual você se encontra, meu irmão. Se aposta nessa palavra, você está edificado em Cristo Jesus. Vai vir contra a sua vida, vai bater contra a sua vida, mas você vai permanecer de pé como uma palmeira. Vem no vento, ela pode até dobrar, meu irmão, louvado seja Deus, mas ela volta para o lugar. Louvado seja Deus, é um crente na presença de Deus. A situação pode até vir contra a sua vida, você pode até envergar, meu irmão, mas quebrar não. Sabe por quê? Porque a tua força vem do Senhor. Alicerçado e assentado no Senhor. Tem pessoas que não estão pensando que vai quebrar, mas você não vai quebrar não, meu irmão. Eu creio. O Senhor está falando com você nessa noite. Glória a Deus. Tem pessoas que entraram aqui e estão pensando, louvado seja Deus, e já está quase quebrando, mas você não está quebrando não. Você pode estar envergando, louvado seja Deus, mas aquele que tem poder sobre a natureza, aquele que tem poder sobre todas as coisas, sobre as águas do mar, meu irmão, ele vai acalmar essa tempestade, ele vai acalmar esse vento, você vai voltar para o seu lugar, você vai voltar para a sua posição, e o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado na sua vida. Aleluia! Dessa maneira, meu Deus, declare a palavra, creia na palavra. Eu já encontrei uma irmã no ponto de ônibus. Ela estava falando da situação de enfermidade do marido. E o que me chamou a atenção dessa irmã, que ela falou: olha, o irmão, eu hoje não estou para a igreja. Eu falei: minha querida, vai sim. E ela falou: eu vou buscar a palavra, porque o Senhor me dará a resposta para ela. Quantos têm se apossado da palavra que diga? Amém! Quantos têm declarado a palavra na sua vida? Diga glória a Deus. É isso que o Senhor quer de você. Declare a palavra, declare o poder do Senhor. Louvado seja Deus na sua vida. Declare independente da situação, meu irmão. Isso aí é coisa que nós costumamos falar, parece até ser taxativo, porque a situação ela se levanta na vida de muitos, dos crentes, do povo que serve ao Senhor. As lutas vêm, mas independente dela, declare o que é a palavra de Deus para a sua vida. Se aposte naquilo que é a promessa do Senhor para a sua vida e declare ela. Meu irmão, olha o que o Senhor diz mais a Pedro: não poderão vencê-la, né? Ele diz aqui, as portas do inferno não poderão vencê-lo. E ele diz aqui no versículo de 9: e eu darei a chave do reino dos céus. E eu darei a chave do reino dos céus. O que o Senhor está dizendo para Pedro, que estava lhe entregando autoridade para que pudesse proclamar a palavra, para que pudesse pregar o Evangelho, para que pudesse fazer uso de autoridade da palavra de Deus. E essa autoridade é para você, meu irmão. O Senhor entregou para a igreja, não foi só para Pedro, não. Ele entregou para a igreja, Ele entregou para você a chave do reino dos céus, meu irmão. Louvado seja Deus, Ele te deu autoridade. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Você tem autoridade do Senhor na sua vida. Você tem autoridade da palavra do Senhor na sua vida. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração nessa tarde? Meu irmão, tem muitas pessoas que estão sendo vencidas porque estão pensando ser igrejas e não são igreja. A Bíblia diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. A igreja não é esse templo, essa alvenaria aqui não, meu irmão. A igreja é você. A igreja sou eu. Glória a Deus. A Bíblia diz que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Quem não é igreja, meu irmão, louvado seja Deus, o inferno vai prevalecer sempre contra ele. Tem muita gente, louvado seja Deus, dentro dos templos, acreditando ser igreja, estão sendo vencidas e derrotados porque não são igreja, ou talvez são igreja. Olha o que o Senhor falou no meu coração, mas muitas das vezes não tem se comportado como igreja. Meu irmão, seja igreja, seja igreja, seja como Pedro, seja igreja. Como eu sei, pastor, que eu sou igreja. Jesus disse lá em Mateus 7,24: aquele que ouve e aquele que ouve e aquele que pratica. Aquele que ouve e aquele que pratica. Esse é a igreja. E quem é a igreja?
o inferno não prevalece contra ele. Pastor é aquele que vem, que ouve e não vive. Esse não é igreja, é simpatizante. Não recebeu ainda a revelação no coração, que o inferno vai prevalecer contra ele, porque o fundamento dele não é Cristo. Seja igreja, toma posse da autoridade que o Senhor te deu, vive essa palavra. Eu vou, louvado seja Deus, ser arrebatado para os céus. Jesus Cristo vai voltar, eu vou morrer, vou esperar. Se não for, louvado seja Deus, na hora do arrebatamento eu vou morrer, vou esperar. Louvado seja Deus, a vinda de Cristo Jesus pregando isso. O justo não é aquele, louvado seja Deus, que ouve, mas aquele que vive, se esforça para viver a palavra de Deus, se esforça para obedecer a palavra de Deus, não da maneira que você quer, mas da maneira que ela é, da maneira que ela te ensina, da maneira que ela te direciona. Louvado seja Deus, se esforce para viver essa palavra, para que você seja igreja, para que em nome do Senhor Jesus você venha prevalecer quando o inimigo da tua alma se levantar contra a sua vida. Se esforce, jovem, se esforce, irmão, irmã, se esforce. Ele diz mais aqui para Pedro: eu lhes darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Isso é uma palavra gloriosa. Sabe que o Senhor Jesus está dizendo por essa palavra que Ele nos deu autoridade para atar Satanás e os seus demônios, irmão. Ele nos deu autoridade, Ele deu autoridade para você. A autoridade não está apenas sobre a vida do pastor, a autoridade não está apenas sobre a vida, louvado seja Deus, do presbítero, do evangelista ou da hierarquia, aleluia, que compõe na frente de uma igreja. Não, a autoridade é dada para todo aquele que recebeu a revelação e que acredita que Jesus é o seu Salvador. Você tem essa autoridade, meu irmão, para atar, louvado seja Deus, aleluia, os laços do diabo, os levantes do diabo, porque Ele está dizendo tudo aquilo. Você tem a chave dos céus, você tem a chave do reino dos céus. Tudo aquilo que você ligar será ligado, e tudo que você desligar será desligado. Meu irmão, há poder nas nossas palavras, e Cristo nos garantiu, nos dando essa autoridade. Há poder. Tem crente, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, que estão sendo derrotados, que estão sendo vencidos, porque desconhecem isso. O diabo está se levantando, o diabo está voltando, e ele, louvado seja Deus, está recuando, está retrocedendo, está chorando, está murmurando, está reclamando. Mas Davi disse: eu vou clamar ao Senhor, e os meus inimigos vão ter que retroceder. É dessa maneira que tem que proceder, meu irmão. Porque você ligou, meu irmão, você tem autoridade. Se aposse da autoridade que o Senhor te deu. Você é um crente ou você é um saco de batata? Ei, meu irmão, olha esse irmão que está ao seu lado aí. Só você é crente que você é, meu irmão. Você é um crente ou que você é? Você toma posse da palavra do todo. Vai ficar chorando até quando? Se levanta, meu irmão. Começa a declarar a palavra. Porque quando você começa a ligar, é ligado lá nos céus. Aleluia! No livro de Josué, a Bíblia diz, querido, que certa feita os gibeonitas fizeram aliança com Josué. Adonisedeque, que era um dos reis dos amorreus, sabendo dessa aliança, a Bíblia diz que ele ficou furioso, e ele conhecia a fama do Deus de Israel, que havia destruído Aí e seu rei, havia destruído também a toda Jericó. Sabe o que a Bíblia diz, meu irmão? Que Adonisedeque chamou mais 5 reis para pelejar contra Gibeon. Quando Gibeon ficou sabendo disso, pediu ajuda para Josué. A Bíblia diz que Josué veio com todo o seu exército, com seus melhores guerreiros, e a Bíblia diz que foi travado uma batalha. E Deus disse para Josué: eu darei vitória a você em cima desses 5 reis. E a batalha começou, e Deus começou a dar vitória. Teve um momento que Josué, ele disse para o sol: pare. Meu Deus, é forte. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vou achar essa palavra, glória a Deus. Maravilhoso. Em Josué 10, no capítulo 12, a Bíblia diz, louvado seja Deus, a partir do versículo 11: enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para a seca do céu, o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que a espada dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: sol, pare sobre Gibeon, e você, lua, se
detenha sobre o vale de Aijalon. Meu irmão, naquele tempo não havia ciência para saber que é o sol que gira em torno da terra, amém? Então Deus sem entender que o sol parou, mas o clamor de um homem que ele ligou na terra, meu irmão, quando ele falou: sol, se detenha, lua, se detenha, meu irmão, por quase o dia inteiro o sol permaneceu no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque ele clamou, aleluia. A Bíblia diz: o que você liga na terra é ligado no céu. Se você viver para ligar o sobrenatural nessa terra, Deus vai mover o sobrenatural na sua vida. Glória a Deus. Meu irmão, quando Josué exclamou: sol, pare, lua, se detenha, meu irmão, se ligou o negócio no céu e Deus segurou o globo terrestre na sua mão. Segurou. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Segurou o sol e segurou a lua. E ficou tudo parado. Enquanto Deus não deu a vitória por completo ao seu povo, a lua e o sol não voltou a se movimentar. Glória a Deus. Você liga na terra e ligado nos céus. Meu Deus. A Bíblia diz que Elias, o profeta, aleluia, que nós falamos aqui no começo, a Bíblia diz que ele foi levantado para ser um confrontador, aleluia, de um povo de Deus que estava no pecado. E ele disse: segundo as minhas palavras, tão certo como vive o Senhor meu Deus, não haverá chuva nem orvalho sobre a terra, senão segundo as minhas palavras. É forte demais. Olha a autoridade do homem. Meu Deus. Então, segundo as minhas palavras, conforme existe o Senhor meu Deus, não haverá chuva. Meu irmão, quando ele ligou na terra, Deus ligou no céu. Deus fechou o céu por anos, ficou sem chover sobre a terra, mas segundo a palavra, não de Deus, mas que saiu da boca do seu profeta. Meu irmão, faça uso da palavra de Deus, aleluia, em nome do Senhor Jesus, porque você vai ver a situação começar a mudar. O diabo gosta quando ele se levanta contra a sua vida, e que em nome do Senhor você começa a sentir um coitadinho, você começa a sentir um patinho feio. Louvado seja Deus, alguém fraquinho. Ele gosta, meu irmão, de pisar sobre a vida de um crente como esse, mas quando ele olha, meu irmão, em nome do Senhor, ele vê que está se levantando contra a sua vida, mas você permanece de pé, olhando para a situação e dizendo: Deus é comigo, Deus já me dá vitória, essa situação não vai me vencer, meu irmão. A Bíblia diz que por um caminho ele vem, mas por 7 ele tem que fugir da nossa presença. Aleluia! Glória a Deus! Ele foge da presença daquele, louvado seja Deus, que não baixa a guarda. Ele foge da presença daquele que continua crendo. Tiago capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos ao Senhor meu Deus. O diabo o quê? Por que você está fugindo do diabo? Aquilo está vindo contra a sua vida. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, coloca uma luva de boxe espiritual na sua mão nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, vista aquele calção de lutador espiritual. As irmãs também, em nome do Senhor Jesus, saia daqui, meu irmão, de posse dessa palavra. Você é a igreja, o inferno não tem poder contra a sua vida. Você está edificado em Cristo Jesus. Meu irmão, você recebeu as chaves do reino. Você, em nome do Senhor Jesus, é conhecido pelos céus. Meu irmão, sai daqui nessa noite. Quando você entrar na sua casa, não quiser colocar a luva de boxe, pega a primeira vassoura que você vê na sua frente e diga: em nome de Jesus, diabo, até aqui você veio, a partir de agora, sai da minha casa. Aleluia! Sai dos meus negócios, sai da minha família, sai da vida do meu filho, sai da vida da minha filha. Sabe por que? Fala para ele: diabo, sabe por quê, diabo? Porque eu sou partícula de pedra. Aleluia! Porque eu sou de Cristo, eu estou edificado em Cristo, é o meu fundamento. E você não tem poder, diz a palavra. E começa a declarar: está escrito isso, está escrito aquilo, está escrito aquilo. Vai declarando, meu irmão. Quando o diabo começar a ver sair essas palavras da sua boca, essas palavras vai queimar esses demônios, meu irmão. Em nome do Senhor, eles que se levantaram vão ter que pegar uma trouxinha de imundiça e jogar tudo para dentro. Em nome do Senhor, colocar nas suas costas. Quando ele estiver saindo, em nome de Jesus, meu irmão, não deixe ele judiar de você, não. Quando ele estiver saindo, partindo em retirada, que você vê que a vitória é sua, fala: Senhor, me dê força, dê um pontapé nele, meu irmão, porque Deus te dá vitória. O Senhor te dá vitória. Glória a Deus! Imagina comigo Satanás tomando um pontapé da moeda. Oh, meu Deus do céu! Meu irmão, um pontapé seu. Oh, meu Deus do céu! Do Marcelo, fica de pé, Marcelo. Não. Meu irmão, é isso que eu tenho que fazer. Em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Meu Deus. Toma posse.
O Senhor te deu essa revelação. Meu irmão, e essa resposta, vou encerrar, passei um pouquinho do horário, amém? Vou encerrar agora. E essa resposta depende da tua salvação. Quem Jesus é para você? É o Cristo? Glória a Deus. Não é o Cristo? É mais um, é alguém que vai te abençoar, aquele é alguém que vai, sei lá, é bonzinho para você? Não, ele é muito mais do que isso. Jesus, meu irmão, ele é Rei de Reis. Naquele dia, aqueles que são reis nessa terra, que foram reis, vai ter que se dobrar diante dele. A Jesus foi dado o nome que está acima de todo nome. E eu quero nessa noite, antes de encerrar essa palavra, e mostrar para você, por essa palavra, como é importante você ter essa certeza que Cristo é Salvador, e que sem o Senhor, sem uma vida com Ele, você não é salvo. Romanos 10, vou encerrar, vamos encerrar. Grupo de louvor, se quiser, já pode vir aqui. Já com o louvor preparado. Romanos capítulo 10. É muito importante. Vamos encerrar aqui, ó, com essa passagem. Romanos. Graças a Deus, o capítulo 10 e versículo de número 8 diz assim: se com a sua boca você confessar que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha, meu irmão, se você confessar com a sua boca, Pedro confessou com a boca dele: tu és o Cristo, o Filho de Deus, e Pedro cria no seu coração, porque diz aqui, ó, no versículo 10: pois com o coração se crê para a justiça, para que a justiça de Deus seja feita. Louvado seja Deus, você precisa crer com o seu coração, para que você seja salvo, e com a sua boca confessa para a salvação. Aí diz assim, como diz a Escritura: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Olha que palavra gloriosa, irmão. Quem confia no Senhor, diga amém. Amém. Então você não pode ser envergonhado. Você não pode ser envergonhado. Pois todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. E ele diz mais aqui: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam. Confesso para a minha salvação, creio para a justiça, e sou abençoado quando eu o busco. E ele diz mais aqui, ó: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então toma posse dessa palavra. Eu sei que tem pessoas que não vai ter palavra para responder, mas não responde para mim, responde para você. Quem Jesus é hoje para você? É mais alguém importante? Ou será que ele é o Deus da sua vida? Ou será que você depende dele para tudo? Ou se você reconhece que sem ele você não é ninguém? Vou fazer mais uma pergunta, e essa você pode me responder. Quem hoje consegue enxergar Jesus de uma maneira diferente de como enxergava há tempos atrás da irmã? Porque ele abriu o seu coração. Pastor, olha, da mesma maneira que eu fui ensinado por meus pais que eram religiosos acerca de Jesus, é o mesmo ensinamento que eu tenho. Eu tenho que respeitar, tenho que temer, mas Deus me sabe. O seu conhecimento é bem limitado. Se você está aqui nessa noite, Ele quer abrir o seu coração, porque Ele quer se revelar a você. Ele quer te dar essa certeza no seu coração. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você ponha a mão no seu coração e que você reflita nisso agora. Quem é Jesus para você? Reflete nisso agora. Quem é Jesus para você? Vamos louvar ao Senhor e depois eu vou falar mais uma coisa. A tempestade vai passar, mas a promessa ficará para sempre. Que vai vir, e quando o dia clarear, eu
Senhor disse para Simão: feliz você é. Fala para os então, dinheiro, meu Deus do céu. O Senhor disse para Simão: Simão, você é feliz. Então venha ver aqui. Porque não foi o homem que te revelou, mas meu Pai. Toda vez que uma pessoa vem à frente, ou para confessar a Jesus como Salvador, ou para reconciliar, não foi o louvado seja Deus o homem que atraiu essa pessoa aqui com palavras persuasivas ou semelhantes, mas foi o Senhor que tocou nela. Então todas as vezes a igreja ela tem por costume fazer o apelo, porque todas as vezes, louvado seja Deus, que a palavra é pregada, o Senhor está sempre tocando em alguém, abrindo o coração, independente, meu irmão, da sua vida, daquilo que você está fazendo, da maneira que você se encontra. Tem pessoas que se declaram assim: não, eu preciso melhorar, para depois eu entregar minha vida para Jesus. Não, entregue a sua vida para Jesus, porque o Espírito Santo é aquele que vai melhorar a sua vida, não você. É aquele que vai mostrar para você que você está errando, vai te convencer dos pecados. Mas a partir do momento que você não passa, se você quiser fazer isso por meio, você não vai conseguir. E se nessa noite tem alguém no nosso meio que veio aqui a convite, se tem alguém no nosso meio, em nome do Senhor Jesus